Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Sim. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia, de acordo com o horário que você vai assistir esse vídeo. Estamos mais uma vez, então, continuando o nosso curso. Esse é o canal Intercessores da Última Hora e nós estamos aqui continuando. Meu nome é Regina, todo mundo já que está participando, que está acompanhando esse curso já sabe, mas é bom a gente falar. Tem pessoas que, graças a Deus, o Senhor tem acrescentado, pessoas que até a gente não conhece, então é bom a gente sempre falar, né? Então a gente vai começar hoje, nós estamos então no módulo 4, né, a aula 3 hoje, tá? E esse módulo, então, a gente está aprendendo sobre o nosso eu, sobre quem nós somos, né, como nós somos criados, antes da queda, depois da queda. E hoje, o que aconteceu na queda? E hoje, então, na aula 3, a gente vai ver o processo de redenção. Então, como é que fica? Primeiro, como Deus nos criou perfeitos no Jardim do Éden. Segundo, como aconteceu a queda também, a gente já falou sobre isso, e as consequências da queda. Hoje, então, a gente vai falar sobre o processo de redenção, de como Jesus, pelo seu sangue precioso e pelo seu sacrifício, que todo mundo já sabe disso, né? Mas hoje nós vamos ver, então, o processo, como que aconteceu isso, né? Então, a gente já viu, não vou repetir as aulas, quem não assistiu essas aulas no módulo 4, é muito importante mesmo. Por quê? Porque ali você vai ver, além de você conhecer Deus Pai, Filho, Espírito Santo, né, a origem de Satanás, dos dois senhores, você vai conhecer como nós somos. Ah, mas eu sou um ser humano, porque eu sei que eu sou. Não, você vai ver como nós somos criados, o processo, tudo que aconteceu, né, a formação do homem, a queda, e agora o processo de redenção. Como que acontece essa redenção, então, que Jesus fez para nós? E se você assistir, você prestar atenção, tudo isso aqui vai ser uma bênção, um presente de Deus, esse ensinamento, porque você vai ter consciência, você vai ter certeza de como esse processo aconteceu, e daqui para frente, então, tudo que você já aprendeu vai só fortalecer a fé daquele que já conhece a palavra, né? Coisinhas assim, detalhes que quem sabe passou despercebidos, e também aqueles que estão começando agora. Isso é para todas as pessoas aprender, e eu quero já avisar, não se surpreendam com algumas coisas que quem sabe você não tinha ainda pensado, não tinha aprendido. Tudo que nós falamos aqui é baseado nas Escrituras, né, a palavra de Deus, com oração, com jejum, com intercessão, com a direção do Espírito Santo, e é uma missão de Deus. Mas não estou fazendo isso aqui a perder. Eu amo fazer isso. Eu amo servir a Deus, eu amo a palavra de Deus. Mas não é só por isso, é porque Deus me deu essa missão. E quando Deus dá algo pra gente fazermos e a gente negligencia, a gente não faz, nós vamos prestar conta diante de Deus. Pode ter certeza. Isso nós já falamos lá no início, então é por isso que eu tô falando, tá? E com certeza não são palavras minhas, não é eu que penso assim, não é eu que quero assim, é Deus que estabeleceu. Então aquele que prega a palavra, que Deus comissiona, tu tem que fazer aquilo que Deus mandou, aquilo que está escrito na palavra. Eu não posso interferir, porque a palavra de Deus fala, isso está em Apocalipse, é bom que você saiba disso, eu acredito que a maioria sabe, que Deus não permite que acrescente um jota, um tire, nem que tire, né? Então, o entendimento que nós temos, né? A gente tem a palavra escrita, a gente tem a direção, o discernimento do Espírito Santo, e ele dá o entendimento do que está nas Escrituras, não fora do contexto, dentro daquilo que está escrito. O Espírito Santo, ele dá discernimento, ele dá revelação daquilo que está escrito, o entendimento para a gente poder nós entender e passar para outras pessoas. Mas não pode ser nada fora do que está escrito aqui, tá bom? Então, eu sei que tem algumas coisas que eu tô, assim, que a gente sabe que é forte, né, que é coisas assim bem direta,
mas é o que Deus deixou para nós, mas é o que eu procuro viver, né? Eu baseio a minha vida, minhas escolhas, depois que eu conheci essa palavra, né? Nessas palavras, nesse conhecimento, e só bênção, só alegria no Espírito Santo de Deus, mesmo com lutas, dificuldades, porque quando a gente fala só alegrias, parece que a vida da gente é um mar de rosa, que nunca passa uma dificuldade, nunca enfrenta nenhum problema, não é isso. É que apesar de tudo isso, a palavra de Deus fala que a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, guarda as nossas mentes, nossos corações em Cristo Jesus. Então não tem nada que abala, que faz desanimar e ser derrotado alguém que tem essa fé, né? E todos nós podemos até muitas vezes ficar abatidos, tristes, mas em Cristo Jesus, nessa fé que Ele colocou no nosso coração, na presença dEle na nossa vida, nos fortalece. Então, sempre a vitória é certa. Por mais difícil que seja a luta, a dificuldade, a vitória é certa quando nós colocamos a nossa vida debaixo da mão de Deus, da presença de Deus, dentro da sua palavra. E não é difícil, como muitas pessoas pensam, mas eu não consigo. Imagina, como é que eu vou viver? Não, é o Espírito Santo que ajuda a gente. A gente vai ver, mas você vem aprendendo e conhecendo essa palavra, você vai ver que tudo é para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tudo que Deus colocou aqui é para o nosso bem. Como um pai que ele coloca, ele ensina, ele cuida, ele protege, ele ama, e ele faz tudo por um filho, mas ele coloca limite, ele coloca também, ele disciplina. Então é isso que faz um filho ser um bom filho, e um pai ser um bom pai, né? Quando essas coisas acontecem. Quanto mais Deus, o nosso Pai, né? Todo o amor que Ele demonstrou por nós através de Cristo. Então a gente vai fazer, estudar essa parte hoje sobre o processo de redenção, tá bom? Vamos fazer uma pequena oração. Pai, em nome de Jesus, coloco na Tua presença agora, Pai, a minha vida, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos dirigir, nos orientar, que Tu coloca as palavras na nossa boca, e também que cada um que vai ouvir, Senhor, essas palavras, esse estudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que receba vida, receba força espiritual, física, emocional em todas as áreas da sua vida, e que Tu venha abrir o entendimento de cada um, Senhor, porque nós sabemos, por mais que nós falamos, por mais que a gente procure explicar, quem dá o entendimento, o discernimento e coloca no coração de cada um é o Teu Espírito Santo. Por isso eu te peço que a Tua presença esteja sobre eles, nas suas casas, nos seus lares, guardando, protegendo cada um deles, Pai. E que o entendimento venha de Ti, Senhor, direto do Teu coração para cada um deles. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, o que a gente pode ver? A gente sabe, né, começando aqui, entrando direto então agora na aula, que Deus criou o homem, né, perfeito, e depois o homem foi tentado, caiu, né, no pecado, então veio as consequências do pecado, que são as enfermidades, a separação, principalmente a separação de Deus, né, a separação do Espírito de Deus, nosso espírito, a comunhão foi interrompida, a comunhão nossa foi interrompida pelo Espírito, né, no nosso espírito a comunhão ficou interrompida. Nós não podemos mais ter comunhão com Deus. Embora tem muitas pessoas que acreditam que não, eu falo com Deus, eu sei, e muitas pessoas acreditam de outros meios, com outras coisas, né? Mas a comunhão pura e santa com Deus, mas essa é só através de Jesus Cristo. Todas as outras que a gente pensa, eu vou meditar, eu vou procurar aqui, vou procurar ali, vou encontrar Deus. Não existe isso. Essa é uma mentira, um engano também de Satanás, porque ele quer desviar as pessoas do verdadeiro caminho. Só existe redenção e volta da comunhão através de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Então, a primeira coisa que nós vamos ver, o processo começa em Jesus, né? Caiu, foi criado perfeito, imortal, e caiu, todas as consequências que você já aprendeu na última aula. Hoje, então, nós vamos ver que Deus, como Ele é onisciente, onipresente, Ele já sabia que ia acontecer, então Ele já deixou tudo pronto. E você vai dizer, mas por que Deus não evitou? Não, mas Deus, Ele conhece o futuro, Ele conhece o que eu vou pensar, o que eu vou falar, o que eu vou fazer lá daqui 10 anos, Ele sabe. Ele sabia o que eu ia estar fazendo hoje, né? Mas Ele guia a gente pelo seu caminho, mas Ele não obriga, Ele não interfere na nossa vida à força, tá? Então é bem assim, a gente não vai entrar nesse assunto, a gente já falou sobre isso. Então Deus tem o tempo para todas as coisas,
Deus conhece todas as coisas e todas as coisas acontecem no tempo de Deus, né? Nós muitas vezes não temos entendimento, não temos essa consciência disso, mas nós somos guiados o tempo inteiro por Deus. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Só que tem coisa que nós não entendemos por quê de certas coisas. E Deus nós não precisamos entender tudo, né? Nunca vamos conseguir entender Deus em tudo, mas jamais, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele dá um entendimento, a revelação para nós daquilo que Ele quer que nós entendemos, daquilo que Ele quer que nós sabemos. As outras coisas Ele, e Ele vai revelando no tempo certo para nós, Ele vai dando entendimento. Então, nós vamos ver onde Deus já prometeu, você conhece, né, Isaías 53, ali já profetizou sobre Jesus, o profeta Isaías já profetizou sobre Jesus, que Ele viria, né, todo aquele processo. Quem não leu o capítulo 53 de Isaías, lê todo o capítulo, você vai gostar, você vai entender. Então ali, o que Jesus veio? Você sabe que Ele morreu na cruz, ele foi maltratado, humilhado, e foi esbofeteado, foi açoitado, tudo isso por amor de nós. Eu não vou falar nisso de novo, você já sabe, mas eu vou ler esses versículos que falam sobre isso. Então, só 2 versículos, os mais que a gente quer comentar hoje. Então, Isaías 53, no capítulo 4 e 5, então ali o profeta Isaías profetizou exatamente o que Jesus ia sofrer por amor de nós. Então ele diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Então, isso quer dizer o que, irmãos? Jesus veio, Ele morreu na cruz, Ele começou a restaurar. Então, a comunhão que nós perdemos ali, nós vamos ver agora, parte por parte aqui. Então, baseado tudo aqui, né, nesse versículo, foi profetizado. Então, nós já sabemos o que aconteceu, né? Então, também, ali no versículo, acrescentando ainda no capítulo 53, o versículo 10 ao 12, o que Jesus esperava, o que o Senhor esperava disso. Todavia o Senhor, olha só como foi Deus que fez isso, irmãs. Mas as pessoas bateram em Jesus, crucificaram Jesus e fizeram tudo aquilo para Jesus, coitadinho, e Deus não fez nada. Não. Deus, irmãzinho, Deus permitiu que Jesus passasse por tudo isso, por amor de mim, por amor de você. E você sabe por quê? Nós já explicamos sobre isso, porque tudo, irmãos, que Ele sofreu era para mim e para você sofrer. Ele tomou o nosso lugar. Simplesmente isso. Ele veio, se fez carne, habitou entre os homens, Ele tomou o nosso lugar, tudo que era para nós sofrer, Ele sofreu, para nós não precisar sofrer. E Deus permitiu por quê? Porque Deus ama o seu Filho, mas Ele ama nós também, porque Ele nos criou com todo amor e carinho, Ele decidiu, simplesmente Ele nos ama, Ele decidiu resgatar o ser humano. E Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sempre, Ele já era Deus, já era Rei, Senhor dos céus, mas Ele se fez carne e habitou entre nós, nasceu como uma criança normal, dentro, né, pelo Espírito Santo, todo mundo sabe disso, mas Ele veio só para ter um corpo de carne igual a nós, e sofrer na sua carne tudo que era para nós sofrer na nossa carne, no nosso corpo físico e nas nossas emoções, em tudo aquilo que é a nossa alma. Então, o que nós estamos vendo nesse módulo, né, para deixar bem claro, é o nosso eu, nós, quem somos nós, né? A gente viu antes da queda, como nós fomos criados antes da queda, e nós vimos o que aconteceu na queda. Agora nós vamos vendo um processo de volta, de restauração, para nós voltar a ser aquela criatura que Deus criou, né, que voltar a ter todos aqueles benefícios, aqueles privilégios que nós tínhamos antes da queda. Foi isso que Jesus veio fazer, tá bom? Então aqui, todavia, né, o que Deus preparou? Ele seria o sacrifício por nós. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, ali, oferta pelo pecado, ele foi oferta por nós, pelos nossos pecados.
né? Então, por isso que ele sofreu, mas Deus permitiu, nós temos que deixar bem claro isso, porque muitas pessoas que ficam com raiva de Deus, ficam magoados com Deus, porque ele diz, mas Deus não poupou seu filho, Deus jurou do seu próprio filho, não. Ele veio, irmãos, ele foi uma escolha, ele foi em comunhão, em consentimento de Deus Pai, Filho e Espírito Santo fazer isso. Por amor de nós não merecia, você não merece, eu também não, mas Deus achou por bem. Ou será, irmãos, que nós ia querer pagar, será que nós ia ter? Pergunta para você mesmo, você seria capaz de passar tudo que Jesus passou? De ser, mesmo, irmãos, nós sendo pecador, do jeito que nós somos, todos nós, mas eu não fiz, foi Adão e Eva, mas nós somos descendentes dele, nós temos a semente de Adão e Eva, nós já nascemos com o pecado. Então será que nós, irmãos, do nosso corpo normal, pecadores como nós somos, nós ia sofrer? Olha para trás e vê tudo que Jesus passou. Desde o começo, humilhado, rejeitado, foi sacrificado, foi humilhado, tudo sem você, nós seria capaz de fazer isso? Jamais. E ainda que nós quisesse, eu vou pagar, eu mesmo vou pagar o meu preço lá que eu tenho que pagar, pode me bater, pode me matar, pode me pendurar na cruz, né? De repente tem gente que pensa isso. E o que ia adiantar, irmãos? Não ia adiantar de nada, sabe por quê? Porque nós somos pecadores, teria que ser um sangue inocente. Teria que ser sem pecado, e ninguém sobrou. Adão e Eva, a semente inteira foi, a humanidade inteira foi comprometida. Então teria que ser inocente, teria que ser puro. Então não tinha na face da terra, não tinha. Né? Várias vezes a gente já falou sobre isso. E por isso que Deus teve que enviar Jesus. Olha o tamanho do seu amor, que ele pegou o seu filho, não sei, eu acredito assim, pensando comigo, você pode pensar junto. O que Deus pensou? Puxa, eu amo essa criatura. Eu criei eles com todo carinho, com todo amor. Eu fiz eles lindos. E agora, como que eu vou salvar eles? Eu quero resgatar eles. Eu não vou perder eles para o meu inimigo. Eu não vou perder eles para esse rebelde que veio e tentou e destruiu. Eu acredito que era mais ou menos isso que Deus pensava. E ele não viu. Não tinha ninguém que podia ser. Então Deus, né, em comunhão com o Filho, com o Espírito Santo, esse plano todo que Deus já tinha preparado, porque ele já sabia que isso ia acontecer, ele enviou então o seu Filho Jesus com todo amor do seu coração. Ele podia ter dito não. Quando ele estava aqui, irmão, sofrendo ali, ele podia dizer não, eu não quero saber, Pai, me tira daqui. Mas não, porque por amor de nós, irmãos. E hoje, o que nós podemos fazer? Ele era Deus e fez isso. O mínimo que nós podemos fazer é ser gratos a Ele, é amar a Ele de todo o coração. Então, nós vamos ver, irmãos, aqui diz que o trabalho, né, penoso, prosperar em sua mão, era para prosperar, tudo que Jesus fez é para prosperar, é para que muitas e muitas almas, as pessoas sejam salvas, a alma de cada um de nós seja salvo. Agora nós vamos ver, então, também Isaías 55, depois nós vamos voltar no capítulo de João 1. Isaías 55, capítulo, versículo 1. Nós não precisamos pagar nada. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, comprai, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Então aqui, vinho e leite sem preço, que é uma das coisas que o ser humano precisa, mas é uma comparação. Junto com isso aqui está tudo que nós precisamos. Então não se tem que pagar nada. Por que não se tem que pagar nada? Mas é muito barato. A gente diz, mas é muito barato, será que é bom? Não, irmãos, não é que é barato, foi caro, um preço que nós jamais podíamos pagar. Então Jesus pagou esse preço para nós. Então agora é de graça. Então vinde, né, aqueles que quiserem, quem tem fome, quem tem sede, vim e comei de graça. E bebei de graça também da água da vida. Agora, e por que Deus está tudo pronto para nós, mas por que nós não podíamos participar disso aqui? Ali em Isaías 59 fala, por que nós não podemos participar? Aqui diz assim, eis que a mão do Senhor, Isaías 59:1,
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, aqui fala que aqui que nós queríamos chegar, a comunhão foi interrompida por causa do pecado, né? Então nós podemos conseguir de graça voltar a ter essa comunhão com Deus. É só nós tirar essa barreira que foi essa separação, essa barreira que tem entre nós e Deus. E é isso que Jesus veio fazer. E a palavra de Deus fala em João, não sei se eu vou conseguir ler todos, né? Porque para não deixar muito comprido esse vídeo. Lá em João 1,5, eu vou ler bem rapidinho os que eu consegui. Em João, no Evangelho segundo São João 1,5, 1 a 5, olha o que Deus fez. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então aqui, irmãos, Jesus veio, ele era Deus, ele era Senhor, não sei, mas ele se fez carne, que nem a gente já falou, só para confirmar, tá bom? Então, por que Jesus veio? Ali no 14 e 18 ele veio, mas nós vamos ler tudo, Jesus veio para revelar Deus para nós. Essa comunhão tinha sido interrompida. Adão e Eva tiveram esse privilégio de conhecer Deus, de ter essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus, mas o resto da raça humana não teve isso. Então Jesus veio para restaurar essa comunhão, para nós ter de novo, para nós ter, para revelar Deus para nós, tá? E como que aconteceu isso aí? Nós vamos ver agora também em Marcos, no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 15. Hoje a gente vai ver alguns versículos, porque é necessário, mas se eu não ler os versículos com vocês, muitas pessoas podem pensar, mas de onde ela tira isso? Né? Não é bem assim. A gente sabe, mas nós sabemos muito bem, muitas contradições que às vezes vêm, e nós precisamos mostrar na Bíblia o que a gente está ensinando. Marcos, capítulo 15, 33, 34. Chegada a hora sexta, preste bem atenção nesse texto. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? 34. 33, 34. Então, neste momento ali, depois, vamos já aproveitar e ler junto. 37, 38. O que aconteceu nessa hora? Mas Jesus, dando um brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Então aqui, o que aconteceu aqui, irmãs? No momento em que tudo que Jesus passou, e quando ele estava na cruz, no momento em que ele entregou o seu Espírito a Deus, em que foi consumado a salvação, quando ele entregou a sua vida por nós ali, então ali diz: o véu do templo dele deu um brado, o véu do templo, do santuário se rasgou-se em duas partes. Quer dizer o quê? Que lá no templo, naquela época, tinha um véu muito grosso, era um véu que mão nenhuma, humanamente não podia ser rasgado com mão humana. E no momento em que Jesus estava na cruz, quando ele deu esse brado, que ele entregou a sua vida ali, que ele cumpriu que ele expirou ali, lá dentro, isso parece muito nos filmes também, o véu do templo, do santuário se rasgou em duas partes. Então isso quer dizer o quê? No momento em que Jesus morreu naquela cruz ali, o véu do templo se rasgou,
O véu era uma separação que tinha entre o homem e Deus, entre o ser humano e Deus. No momento em que Jesus entregou a vida ele por nós, aquele véu se rasgou e nós ficamos com livre acesso à presença de Deus de novo. Neste momento, Jesus, né, ele pagou o preço e nós podemos ter então a comunhão com Deus. Nós vamos ler também isso aí em Hebreus, no livro de Hebreus. Agora nós podemos entrar então, né, na presença de Deus, através, pelo sacrifício de Jesus. Hebreus 10, 19 a 22. Olha só. E tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e lavado o corpo com água pura. Graças a Deus. Então aqui também em Hebreus também fala a mesma coisa. Agora, então nós vamos meditar agora nesses textos que a gente resumir, para você entender bem. Então nesse momento que Jesus morreu ali, o véu se rompeu, nós passamos a ter comunhão de novo com Deus. Então a primeira coisa, o primeiro passo da nossa redenção foi realmente quando esse véu se rasgou, nós temos livre acesso para aquele que crê. Quando nós cremos nessa palavra, irmãos, nós temos livre acesso a Deus. Jesus Cristo devolveu essa comunhão para nós, tá bom? E depois dessa comunhão, vamos ver o que acontece. Depois eu quero falar alguma coisa para vocês aqui, né, para explicar sobre algo que eu falei na semana passada, mas eu vou deixar por fim. Aqui diz assim, o primeiro passo então, Jesus veio, a queda aconteceu por causa do pecado. Jesus veio, morreu, se fez pecado por nós. Quando o véu do templo se rasgou, Jesus Cristo, ali nós entramos de novo. Então o que aconteceu? A comunhão foi interrompida, o nosso espírito foi separado de Deus por causa do pecado. Quando Jesus veio, morreu na cruz, essa separação acabou. O espírito, nós hoje, claro que nós temos que aceitar, nós temos que realmente crer nisso. O primeiro passo é crer e depois é aceitar isso como o nosso Redentor, né? Essa parte. Então aqui diz assim, no momento em que o nosso espírito foi separado de Deus, e quando Jesus trouxe, foi o Adão pelo pecado de Adão, quando Jesus morreu ali, que abriu para nós essa separação, esse véu abriu para nós de novo o caminho para Deus. O que acontece? O espírito, irmãos, que ficou separado de Deus, ele começa de novo a ter influência sobre a nossa vida. Nós passamos a ter comunhão com Deus. E agora eu quero falar para vocês sobre a comunhão com Deus. Nós falamos semana passada, no primeiro e no segundo aula desse modo, sobre a intuição. O que é a intuição? Né? Para começar, para você entender, porque depois nós vamos falar a intuição, onde Deus fala conosco, mas é pelo Espírito. Então, qual é o significado de intuição? É a faculdade ou ato de perceber, discernir, pressentir as coisas, independente do raciocínio ou de análise. Então, assim, ó, Deus não podia mais ter comunhão com nós, por causa do pecado de Adão. Então, Jesus Cristo, vamos usar umas palavras mais simples para entender. Eu estou até me enrolando um pouco, porque eu quero deixar bem claro para vocês, porque é bem delicado isso aqui para a gente voltar. É como se nós vamos retroceder, né? Jesus veio e agora que através da nossa intuição, quando essa comunhão foi quebrada, então a nossa comunhão, como Deus
não tinha mais comunhão com nós ficamos sujeitos, que nem nós falamos ali, nós ficamos sujeitos debaixo de uma comunhão de espíritos negativos, na verdade desse Senhor, desse Satanás que fez Adão pecar, Adão e Eva pecar, quando o Espírito de Deus, quando foi interrompida aquela comunhão, ele começou a querer, ele que começou a ter domínio e a trazer as suas coisas malignas para o coração do homem. É isso que nós vimos na última aula, né, antes dessa. Então ele começou a trazer aqueles sentimentos, aquelas coisas tudo que nós falamos, eu não posso repetir aqui, né, e a nossa comunhão foi interrompida. Então esse sentimento, na verdade, essa intuição, eu vou ler mais um significado aqui que é interessante a gente ler, para não ficar confuso. Não é aquele pressentimento, que nem eu falei, aquela coisa deu aquele estalo, eu senti de fazer isso, eu vou fazer, e tudo, mas não é assim, né? Isso é uma intuição perdida, uma intuição assim, um sentimento bagunçado que ficou depois que a comunhão do ser humano foi interrompida com Deus. Ele ficou confuso. Satanás deixa as pessoas confusas, deixa as pessoas deprimidas, sem saber que direção tomar, meio perdidas, preocupadas, angustiadas, e tudo isso, então ele deixa a pessoa, a pessoa não consegue ter uma segurança, ela é insegura, tudo isso aí por quê? Porque ela não tem a comunhão com Deus. Então quando que volta isso, quando ela está sob o domínio do Espírito Santo, o domínio do Espírito em comunhão com Deus, é totalmente diferente. Os sentimentos, os pensamentos, a vontade, o querer de uma pessoa que está debaixo de influência do Espírito de Deus é totalmente diferente de quando ela tem a comunhão interrompida. Então a intuição é isso aí que nós vimos, né? Como é que eu digo? É a definição da palavra intuição. Tá? Então, essa palavra foi colocada, esse sentimento foi colocado como uma intuição, mas nós podemos ver que esse sentimento, que a gente tem uma coisa do espírito, do ser humano, do espírito do homem, do ser humano, da alma do ser humano, do espírito do ser humano, mas foi definido como essa palavra, mas na verdade é onde nós temos conhecimento de Deus. Então, esse conhecimento, no momento em que ele foi interrompido a comunhão com Deus, Satanás, esses espíritos que traz tristeza, que traz todos esses sentimentos aí, tomaram conta e começaram a influenciar o ser humano. A pessoa ficou meio perdida, meio confusa. Tem pessoas que, isso nós vamos estudar, mas eu não quero entrar muito nesse assunto agora, nos dons espirituais, no discernimento de espírito, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Por isso que não dá para entrar muito, porque senão vai ficar confuso. Então é uma maneira que as pessoas, no mundo, nas pessoas sem ter comunhão com Deus, essa intuição ela é assim vaga, a pessoa ela não consegue, não tem como confiar, porque tem muitas vozes, a gente vai ver também ainda isso aí, muitas não tem duas vozes além da voz de Deus, irmãos. Que é a voz, que é do Espírito Santo de Deus que fala conosco, que é o que nós vamos ver, a maneira como Deus fala, né, que é isso que nós queremos entrar, mas existe a voz, mas a voz que nem eu falei, quando o ser humano ficou debaixo de influência, separou de Deus, Satanás fez Eva cair, imediatamente o Espírito se afastou, foi quebrada essa comunhão, Satanás começou a agir, né, na mente, no ser humano, no sentimento, nos pensamentos, na vontade, no querer, no corpo. Então nós vimos no último aula que ele trouxe sentimentos, tristeza, dor, depressão, tudo isso aí, e no corpo doenças, enfermidades, de tudo que é tipo, o nosso corpo ficou sujeito e também é mortal, tá? Então quando essa comunhão foi recuperada, a primeira coisa que voltou, que nós podemos ter, quando nós cremos, enquanto que nós não conhecermos essa palavra e nós não crer nela, isso não vai acontecer. Nós vamos continuar como a gente estava antes, confusos, sem conhecer, sem saber quem a gente é, por que eu nasci, por que eu vou fazer neste mundo, por que eu sofri, porque o ser humano, as perguntas, os questionamentos, a tristeza, aquele vazio, continua no nosso coração. Mesmo que Jesus já morreu, ressuscitou e que o caminho já está aberto, mas nós não conhecemos esse caminho. Não tem como nós conhecer sem conhecer a palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer, e é para isso que a gente está aqui, para você conhecer essas verdades. No momento que nós conhecemos essa verdade,
né, no nosso coração, na nossa comunhão, eu peço perdão. Como é que acontece? Eu pequei, eu já trouxe o pecado natural, né, original de Adão e Eva. Então, quando eu conheço essa palavra, por isso que Jesus mandou pregar. Então, eu penso, não, mas então, se Jesus morreu por mim, eu posso ter comunhão com Deus, eu peço perdão para Deus de todo o meu coração, dos meus pecados, das minhas falhas, de tudo que eu fiz, que eu estava ofendendo a Deus, que eu estava pecando, até sem saber, eu peço perdão, e eu creio nessa palavra. Então, quando eu peço perdão, eu creio, eu sou lavada, eu sou purificada dos meus pecados. Então, essa separação que nós lemos antes ali, em Isaías 59, que os nossos pecados fazem divisão entre nós e nosso Deus, isso acaba. Nós temos livre acesso a Deus, porque esse véu foi rasgado. Jesus veio e rasgou, ele interrompeu, ele tirou aquilo ali, né, rasgou no meio pelo seu sacrifício. E foi lá no templo, enquanto Jesus morria na cruz, e quando ele entregou seu Espírito, mas no templo lá em Jerusalém, aquele véu foi rasgado de alto a baixo. E isso foi Deus que fez, que rasgou, como mostrando, né, que aquele véu, aquela da separação, tinha sido rompido. Então todo aquele que crê agora tem acesso à entrada na presença de Deus através de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, tá bom? E o que acontece então? No momento que nós reconhecemos que nós podemos ter comunhão com Deus, então agora nós vamos ver qual é o processo, como que acontece. Primeira coisa, eu posso ter comunhão com Deus. Segunda coisa, quando eu creio, eu aceito isso. E peço para Deus, Senhor, me perdoa, eu quero ter comunhão contigo. Então a minha consciência, ela é lavada, ela é limpa pela palavra de Deus, a minha consciência que está no meu espírito, e a minha intuição não é uma coisa vaga, uma intuição que não, ela começa a ser, o meu espírito começa a ser conduzido, ele começa a ser influenciado, conduzido pelo Espírito de Deus. O meu espírito é conduzido pelo Espírito de Deus, pela presença de Deus. Em consequência disso, o meu espírito influencia a minha alma, que é os meus sentimentos, meus pensamentos, a minha vontade, o meu querer, os meus sentidos. Tudo isso o meu espírito influencia. E o que acontece então? Volta, é um retorno também disso. O nosso espírito volta a ter comunhão com Deus, e a nossa alma, nosso ser volta a ser aquilo. Começa um processo de restauração da nossa alma, como os nossos pensamentos, nossos sentimentos impuros, negativos, malignos que nós tínhamos, de ódio, de mágoa, de ressentimento, de inveja, de orgulho, tudo que não presta, que você já viu na outra aula, tudo isso ali é revertido. O Espírito de Deus começa a trabalhar no nosso coração, ele começa a tirar tudo aquilo que não presta, aqueles sentimentos malignos, aquela tristeza, aquela depressão, aqueles sentimentos que fazem mal para nós. Tudo que veio com a queda, irmãos, tudo que veio com a queda do homem, do pecado, o Espírito de Deus começa a tirar aquilo de nós. Ele começa a limpar o nosso coração, não é do dia para a noite. A salvação, irmãos, a nossa alma, a volta a comunhão com Deus é imediata. No momento que você se arrepende dos seus pecados, você pede perdão para Deus, o resto tudo vem depois. Você já tem comunhão com Deus. O véu já foi rasgado, você já recebe o teu perdão, o Espírito Santo começa a agir na tua vida, começa a trabalhar no teu coração, e você já está salvo. Você vai dizer, não, mas e se eu morrer ainda e eu não saio, aqueles pensamentos, aquele sentimento ruim que eu tinha não saíram ainda, e a pessoa morre logo, vou morrer logo. Nada disso. Quando, no momento que você, a comunhão é restaurada, através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, você pede perdão, e você diz, eu me perdoo dos meus pecados, eu não sabia disso, eu não entendia, e eu quero a tua presença na minha vida. Pronto, você já tem comunhão com Deus. A tua alma, a tua comunhão foi restaurada com Deus. Agora, depois disso, começa um processo de restauração da tua alma, dos teus sentimentos, dos teus pensamentos, a tua vontade, o teu querer, tudo que não presta dentro de ti, Deus começa a mudar. O Espírito Santo de Deus começa a mudar. Você que era infeliz, que não tinha sossego, não tinha paz no teu coração, você vai começar a ter paz. Ah, mas está acontecendo isso. Não, independente da circunstância, independente do que está acontecendo na tua vida,
Você vai ter paz, vai ter alegria e você vai ter força para resistir qualquer situação da tua vida. Você vai ter aquele consolo, você vai ter aquela paz, aquela presença de Deus na tua vida e você vai vencer o que vencer. Coisas que antes você pensava que não tinha problema nenhum, que tanto faz, até sentimentos que você não queria ter, que nem, por exemplo, depressão, tristeza, mágoa, ressentimento de alguém. Você não queria ter esses sentimentos, desejar o mal, você não queria ter, mas você tinha, porque isso, irmãos, isso veio tudo junto com o pecado. Satanás, ele fez o homem pecar, o ser humano, e ele já começou a encher de coisa ruim, ele começou a encher de tudo que é sentimento que não presta, começou a colocar tudo que é tipo de enfermidade que ele puder no nosso corpo, tudo que é vírus, tudo que é coisa que não presta, mas ele foi jogando para o ser humano. E quando Jesus veio, restaurou a comunhão, é como se nós estivéssemos em escuridão, nas trevas, e a luz brilha, Jesus Cristo é a nossa luz, nós começamos a enxergar as coisas, começamos a entender as coisas de Deus, e o Espírito de Deus começa a iluminar o nosso ser, e nós, muitas coisas que nós não via antes, nós começamos a ver, coisas que a gente não entendia antes, a gente começa a entender. E com isso, os nossos sentimentos são purificados. Tudo aquilo que não presta em nós, aos poucos. Não é do dia para a noite que você vai conhecer essa palavra, você vai ter a tua comunhão de volta. Eu posso comparar isso com uma criança que nasce, mas a criança nasce, ela simplesmente nasceu, ela é uma criança pequenininha, ela nasceu, ela é um ser vivo, ela nasceu, ela é amada, ela é cuidada, protegida, alimentada pelos seus pais, pela sua mãe, mas ela ainda é criança, ela ainda é pequenininha, ela é um bebezinho, ela tem que ser alimentada, ela tem que ser cuidada, tratada, e conforme ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, ela vai se tornando uma pessoa, o seu caráter, todo o ser dela está sendo moldado, né? O seu caráter, todo o seu ser, em sentimentos, tudo que ela vai sendo, tudo isso aí vai sendo formado nela, né? Todo o aprendizado, tudo isso aí vem, e espiritualmente é a mesma coisa, é melhor eu falar assim, comparar para vocês entenderem. No momento que essa comunhão é devolvida, você começa a ver, você basta sentir, você vai orar e Deus vai te ouvir. Você vai orar e Deus vai te ouvir porque você pediu perdão dos seus pecados e você recebeu o perdão por causa de Jesus, porque Jesus te substituiu naquela cruz. Então, os sentimentos todos começam a mudar. Tudo que não prestava começa a sair da tua vida aos poucos. Tem uns que é mais rápido, outros demoram um pouco mais. Depende do que? Depende da tua alimentação. Como uma criança, se ela é bem alimentada, bem cuidada, bem protegida, ela só vai crescendo, se desenvolvendo, uma criança abençoada, feliz. Mas a criança que é largada, ou então que ninguém trata, que não cuida, essa criança tem mais dificuldade. E quando chega numa idade um pouco maior, a criança já tem que saber, já vai aprender a pedir, ela vai se alimentando, mas tudo ela precisa de cuidado. E é assim a pessoa, no momento que nós aceitamos, que nós cremos, a nossa comunhão é devolvida, mas existe um processo, um tratamento que Deus vai fazendo na nossa vida. E isso você já está salvo, você já creu, você a tua comunhão foi restaurada. Então depois Deus vai limpando e purificando, transformando. E também não somente o sentimento, outra coisa, as enfermidades. O que mais que veio depois da queda? Além das dores, a comunhão interrompida, os sentimentos malignos, essas coisas todas, dores e sofrimentos, e também as enfermidades, tudo isso aí, mas Deus começa a remover. Enfermidades que tinha, né, na nossa vida, enfermidades de como é que a gente vai dizer, familiares, coisas que maldições, essas coisas todas, todo o nosso corpo, mas ele começa a ser restaurado, ele começa a voltar a ser o alvo de Deus, o plano de Deus, é que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, ele volta a ser o que ele era antes da queda, quando Deus criou. Tá resumindo tudo direto, às vezes a gente quer ler, explicar, mas é melhor a gente com exemplos. Então, o alvo de Deus é só esse, mas é fazer de você, de mim, como como Adão e Eva era antes da queda. E daí nós não vamos ter, né, as enfermidades todas que tinha no nosso corpo, que vieram por causa dessa separação, que a gente estava afastado de Deus, todas elas são tiradas, são arrancadas, porque o sangue de Jesus, mas que ele verteu naquela cruz, a palavra de Deus diz que ele nos purifica de todo pecado. Ele é para tudo isso. Ele purifica os nossos pecados,
devolve a comunhão com Deus, né? O sangue de Jesus, ele vivifica a nossa alma, ele pela fé, ele vivifica a nossa alma, ele traz vida e paz e alegria para o nosso espírito, para a nossa alma. A vida da nossa alma é tirada tudo que não presta, e também o nosso corpo é restaurado, é vivificado. Então a gente viu ali que em Isaías fala que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Quando Jesus foi pisado no seu corpo, ali na sua carne, a chicotada, a pele dele que rasgou, que feriu aquele sangue, tudo isso aí, irmãos, com essa dor ali, ele está tirando todas as nossas dores físicas, todas as nossas dores, as nossas enfermidades, ele já levou. Já é de graça para nós, ele já levou. Se eu tenho um monte de enfermidade, se eu estou sempre doente, é porque eu não estou desfrutando disso que Jesus já fez. Porque eu simplesmente, ou porque eu não conhecia, ou porque eu não creio. Porque é a promessa, e Deus não mente, irmãos, Deus não mente. Isso tudo que eu estou falando aqui não é de mim, é a palavra que está falando. Por isso que eu gosto de ler. Então, a partir desse momento que ele cura o nosso corpo, tudo, irmãs, que veio, se alguém não assistiu ainda, assiste as aulas, a 1 e a 2, hoje nós estamos na 3, você vai ver que Deus tira tudo o que foi colocado depois da separação. E ainda depois, irmãos, né, a gente vai continuar ainda na próxima aula, a gente vai ficar por aqui hoje para não ficar muito longo esse vídeo, a gente vai continuar ainda sobre como manter isso depois, como acontece, né, para continuar depois o nosso crescimento, tá bom? Então a gente fica por aqui hoje. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.